Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 187 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 525, 526 e 527 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, nos diz o artigo 525 da Consolidação das Leis do Trabalho que é vedada a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou serviços. Portanto, como já vimos nas nossas aulas anteriores, o objetivo principal da jornada seletista, criada no ano de 1943, era justamente trazer o controle do Estado ao máximo sobre as relações de trabalho e de emprego, e principalmente sobre a vida dos entes de classe que, por causa dos movimentos do pós-guerra ou mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, trouxeram para o Brasil uma efervescência na luta de classes, pelas dificuldades financeiras que todos passaram a assumir depois do período nefasto da Grande Guerra, e que trouxe para o ambiente jusoperário brasileiro uma incerteza muito grande e conflitos de classe entre trabalhadores e empregadores eram comuns, e por força da falta de regulamentação dos ambientes de trabalho, a situação tornou-se de tal monta caótica que foi necessária a intervenção do Estado no sentido de regulamentar todas as facetas dos contratos individuais de trabalho e mesmo das relações de emprego. Por isso veio a lume a Consolidação das Leis do Trabalho, para que o poder público pudesse tentar, pelo menos, minimizar a grande carga de conflito que havia na época entre o capital e o trabalho. Mas, neste sentido, o poder público constituído resolveu abrir as mãos pesadas e impô-las sobre as relações de emprego, tanto no trato individual quanto no trato coletivo, para os fins de que pudessem
ser controladas todas as movimentações, principalmente dos trabalhadores, em relação aos anseios da sociedade em que estavam imiscuídas aquelas vivências trabalhistas. Nesse sentido, é que, voltando ao aspecto único e exclusivo das entidades de classe, o governo resolveu controlá-las de forma bastante ácida para que pudesse, assim, trazer uma situação de dependência total das entidades de classe com relação ao poder público. Por isso que, ao estudarmos esses artigos relativos às entidades de classe, mesmo estando os mesmos revogados por imposição da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que em seu artigo 8º, inciso 1º, vedou a interferência do Estado sobre a vida das entidades de classe, resolvemos manter a pesquisa a respeito destas atribuições seletistas com relação aos sindicatos para fins didáticos e para fins até mesmo históricos, para confrontarmos a situação anterior com a situação atual e verificarmos o quanto o contexto histórico arguiu seus tentáculos sobre a vida das entidades de classe. Nesse sentido, verificamos que o artigo 525 da Consolidação das Leis do Trabalho nos diz que é proibido às pessoas físicas ou jurídicas que sejam estranhas ao sindicato, que promovam qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. Com isso, o governo controlava também os partícipes daquela relação sindical, porque sabia quem são os participantes e também impedia que pessoas estranhas ao sindicato pudessem ter qualquer interferência na sua administração ou serviços, ficando mais fácil o controle sobre as mesmas. Dizia o artigo 525 da Consolidação das Leis do Trabalho que estão excluídos desta proibição os delegados do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente designados pelo Ministro do Trabalho ou por quem o represente. Veja bem a quantidade de interferência que o governo destilava sobre as entidades de classe, que, apesar de vedar a presença de pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato na sua administração ou serviços, proibindo qualquer tipo de interferência dessas, permitia que os delegados do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente designados pelo Ministro do Trabalho ou por quem o representasse, interferisse sobre a administração ou serviços sindicais. O poder público poderia fazer qualquer tipo de interferência na administração ou nos serviços sindicais, o que era vedado às outras pessoas físicas ou jurídicas que fossem estranhas ao sindicato. Desta maneira, estaria sempre sob controle a administração e os serviços prestados pelos entes sindicais por força da presença sempre
como uma sombra das diretorias dos delegados do Ministério do Trabalho e Emprego, que eram especialmente designados pelo próprio ministro do Trabalho ou por quem a ele representasse por força de alguma espécie de mandato. Também estavam excluídos desta impossibilidade de interferência na administração nos serviços sindicais os que, como empregados, exercessem cargos no sindicato mediante autorização da Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral poderia determinar que pessoas como empregados exercessem cargos no sindicato mediante a sua autorização. Nos diz o artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendum da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 530 e nas hipóteses de o nomeado haver sido dirigente sindical, também nas dos itens 1 do mesmo artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós ainda estudaremos oportunamente neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. É importante dizer que os empregados do sindicato seriam nomeados pela diretoria respectiva. Então, eram cargos de nomeação livre dos diretores, desde que tivessem o referendo da Assembleia Geral, e não podia cair esta nomeação nos que estivessem nas condições previstas no artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho, que ainda será objeto de estudo nestas nossas aulas e, portanto, analisaremos com mais profundidade as suas imposições à época correta e nas hipóteses do nomeado haver sido dirigente sindical, que não era possível, portanto, ser o empregado dirigente, ter sido dirigente sindical anterior, porque havia a vedação expressa do artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho sobre essa condição do ex-dirigente sindical. E aqui há um parênteses importante a ser compilado nesta hora, porque o artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho não esclarece se aquele empregado nomeado pela diretoria com o referendo da Assembleia Geral que não poderia assumir se tivesse sido dirigente sindical no mesmo sindicato em que a nomeação ocorreu ou em qualquer outro ente sindical, mesmo alheio às condições daquele próprio sindicato em que ele estava sendo nomeado com o referendo da Assembleia Geral pela diretoria, mas que não poderia sê-lo se já tivesse sido exercente do cargo de direção sindical, a nosso sentir,
em qualquer entidade de classe, mesmo que diversa, da qual ele estava sendo nomeado naquela época. Diz ainda o artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho que, embora aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos da Lei de Proteção do Trabalho e de Previdência Social, inclusive o direito de associação em sindicato. Há que haver uma explicação neste momento técnica a respeito da própria redação do artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque, embora o texto do artigo apresente o termo parágrafo único e esse esteja revogado, não existe. Este parágrafo único não teve existência, porque, na verdade, era o parágrafo 1º que foi revogado, sendo que o parágrafo 2º perdeu esta condição ante a revogação do parágrafo 1º e, portanto, na verdade, quando o artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho apresenta o termo parágrafo único, o texto que recairá sobre ele é aquele apresentado como sendo parágrafo 2º e que deixou de ter esta característica ante a revogação do parágrafo 1º. Então, o verdadeiro parágrafo é o parágrafo único do artigo 526 da Consolidação das Leis do Trabalho e que figura dizendo que aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, ou seja, as leis seletistas e extravagantes, tanto no que diz respeito ao trabalho e à previdência social, inclusive dando a eles o direito de associação em sindicato. Tanto o empregado das entidades sindicais estava afeito às normas seletistas, às legislações extravagantes, tanto na área do direito do trabalho quanto do direito previdenciário, e tinha o direito de associar-se em sindicato. Com o advento, recordamos, do artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, todo trabalhador, seja ele empregado autônomo, agente, ou qualquer outra fórmula de prestação de trabalho que seja organizada em sindicato, tem a liberdade de participar das entidades constituídas da fórmula que mais lhe aprouver. Não há mais, portanto, nenhuma imposição do poder estatal sobre a vida das entidades de classe, podendo elas serem criadas normalmente desde que respeitada a situação da unicidade sindical, que nós já estudamos anteriormente nessas nossas aulas, e que impede a plena liberdade sindical no Brasil, como já descrevemos anteriormente. Então, hoje os empregados das entidades sindicais são empregados como outros qualquer, estão
protegidos pela legislação trabalhista em vigor e podem sim se associar em sindicatos próprios das suas categorias profissionais, sem nenhum óbice legal, constitucional ou interferência do poder estatal sobre essas condições. Nos informa o artigo 527, consolidado, que na sede de cada sindicato haverá um livro de registro autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, situação que, como já vimos, ante a presença do artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, não é mais possível, porque não pode haver nenhum tipo de interferência do Estado sobre a vida própria dos entes de classe e, portanto, não há mais justificativa para a existência de um livro de registro autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho não pode exigir nada da vida sindical que não seja o cumprimento das normas legais pertinentes. Portanto, esse livro já não existe mais e portanto, ele era apenas e tão somente uma obrigação que o poder estatal exercia sobre as entes de classe, que deixou de existir pela norma constitucional vigente. À época, o que existia no interior deste livro é que, tratando-se de sindicato de empregadores, o livro deveria conter a firma individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios, ou, se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato. Veja de que maneira o poder público queria controlar a vida dos entes sindicais e daqueles que participavam dos mesmos, para poder manter uma ascensão sobre os mesmos de forma muito completa e complexa, ao ponto de impedir a vida normal das entidades de classe, mesmo sonegar as participações livres de empregadores e empregados na estrutura sindical brasileira, que ele exigia que houvesse um livro no sindicato, chancelado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde deveria constar especificamente, no caso dos sindicatos de empregadores, a firma individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, daquelas empresas ou firmas individuais que participavam do sindicato, com a denominação das mesmas e da sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência de todos os sócios, ou, se tratando de uma sociedade por ações, uma SA, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representaria a empresa no sindicato. Então, ele queria, na verdade, um verdadeiro dossiê de quem é que estava participando
daquele sindicato de empregadores, quais as empresas que faziam parte daquele conglomerado e quem eram os responsáveis por ela, justamente para fazer o controle total das atividades ali desenvolvidas. Por outro lado, tratando-se de sindicato de empregados, ou de agentes, ou trabalhadores autônomos, ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, também deveria haver a nomeação do estabelecimento, o lugar onde aqueles trabalhadores exercessem a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira de trabalho e previdência social e o número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social. Novamente, nós nos deparamos com uma tentativa de total controle, tal como foi feito com as empresas e os sindicatos de empregadores, dos trabalhadores que estivessem subsumidos à vida sindical para os fins de poder controlar de forma ampla e irrestrita a sua participação no cenário jusoperário brasileiro daquela época. Portanto, o governo sabia quem eram os dirigentes, os locais onde eles exerciam a profissão ou função, o número e a série das respectivas carteiras de trabalho e previdência social, o número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, enfim, todos os passos daqueles empregados dentro do ambiente dos sindicatos de empregados da época e também, como vimos, através do estudo desse mesmo artigo 527 da Consolidação das Leis do Trabalho, quem eram os empresários, quais as empresas que lhes eram afeitas e quais eram as condições que estes empresários, sócios, administradores destas mesmas empresas tinham em relação à entidade de classe dos empregadores. Enfim, o governo tinha controle central direto sobre a vida sindical, tanto da categoria econômica quanto das categorias profissionais que estavam organizadas em entidades de classe. O que deixou de existir, repetimos ainda uma vez mais, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trouxe em seu artigo 8º, inciso 1º, a desobrigação das entidades de classe serem controladas pelo poder público, inclusive determinando a impossibilidade do governo interferir na vida própria das entidades de classe. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 187 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos
oferecer a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.